Olá amigos, olá amigas, hoje a gente vai entender um pouquinho mais do que é o arcabouço fiscal, esse projeto com nome difícil, que foi aprovado na Câmara na semana passada e que deve entrar na próxima semana lá na pauta do Senado. Vamos entender? O arcabouço fiscal, gente, é um conjunto de medidas, de regras, são parâmetros para a condução da política fiscal, que concentra o controle de gastos e receitas de um país. Isso é muito importante. O que o governo busca com isso? Garantir credibilidade, previsibilidade para a economia, para que as pessoas invistam no país, para que a gente consiga financiar os serviços públicos como saúde, como educação e como segurança pública. Então, em 3 pontos, vou tentar explicar para vocês um pouquinho desse arcabouço, né? O que ele visa? Ele visa preservar os gastos considerados prioritários, em saúde, em educação, em segurança. O que acontecia antes? O teto de gasto estabelecia um teto e o governo não podia gastar além disso. Então ele ficava com os investimentos restritos. O arcabouço foi uma fórmula encontrada por vários técnicos para que a gente consiga garantir os investimentos, mas segurar a dívida pública, para dar segurança para o país, para dar credibilidade, impulsionar o crescimento econômico, controlar a inflação também. E por que o controle de gastos é tão importante? Os cidadãos, as empresas, os investidores precisam ter confiança de que as contas públicas estão sim sob controle e que eles têm regras claras. Isso é porque se tem um descontrole fiscal, naturalmente a gente tem um aumento da dívida pública do país e naturalmente um aumento de juros e de inflação, que é ruim para todos. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit e precisa se endividar mais, pegando mais dinheiro emprestado, emitindo títulos. E isso é muito ruim para o país. Nós precisamos controlar os nossos gastos. É assim na nossa casa e será assim no nosso país sempre. Qual o problema de tudo isso? O teto dos gastos, ele é corrigido pela inflação. Mas cada item da despesa tem o seu próprio ritmo de evolução. Gastos obrigatórios, por exemplo, como benefícios previdenciários, como salários, têm historicamente crescido acima da inflação. Então, naturalmente, você perde esse controle. E isso significa o quê na prática? Que o espaço para gastos livres da máquina pública, como investimentos e até programas sociais, acaba sendo cada vez menor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que a prioridade do governo não é o corte de gastos, mas sim o aumento da arrecadação tributária. Vixe, já levantamos os cabelos, né? Mas, no entanto, olha a boa notícia, ele afirmou que novos impostos ou elevação de alíquotas nos tributos já existentes não estão no horizonte do governo. Então o governo vai ter que arrecadar mais, justamente fazendo com que a nossa economia cresça, que mais investimentos cheguem, que a gente consiga produzir mais. E o mercado recebeu bem a aprovação no arcabouço da Câmara. Para quem elogiou, vale o esforço do governo também em mostrar uma disposição de conter os gastos desnecessários. Os críticos acreditam que essa proposta é muito pouco realista, né? Ela está contando com a possibilidade de um aumento muito grande de receita, o que dependeria de um desempenho forte da economia, né, para se sustentar sem o aumento de impostos. Então é um pouco isso que aconteceu, passei um pouquinho aqui para vocês o que os críticos acreditam, o que os defensores do arcabouço acreditam. A gente sabe que não tem uma fórmula mágica, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa explicação. O que acharam, hein? Dê aqui os seus comentários, na próxima semana a gente vai acompanhar os desmembramentos da análise lá no Senado. Um beijo, até a próxima!